Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Aqui a gente fala de economia, cripto, Web3, tudo que está moldando o futuro das finanças digitais. Eu sou o Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre análise on-chain, mais análise on-chain. Também vamos falar sobre uma viagem bem interessante que nossa convidada fez para El Salvador e falar um pouco do canal dela também, falar um pouco das experiências que ela teve. Tô aqui com Rafa Romano. Rafa, muito obrigado. Obrigada, é um pela prazer. presença. Prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Valeu. E antes da gente começar nosso papo, só falar um pouquinho aqui do nosso patrocinador aqui do podcast, que é a Clever Wallet. Em algum lugar aqui da tela você deve estar vendo algum QR Code para você baixar a carteira da Clever, que é uma carteira de autocustódia, onde você pode armazenar suas criptos de maneira segura e rápida. Então, se você quer fazer autocustódia, lê esse QR Code aqui, faz scan desse QR Code, que você vai ser direcionado para a tela de fazer o download gratuito e começar a armazenar suas criptos de maneira super segura. E aí, Rafa? Como é que você tá? Tudo certinho? Eu tô bem, e você? Show de bola. Muito bom ter você aqui com a gente. Cara, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco pra galera quem é Rafa, como é que você começou nesse mundo e a gente começar a nossa conversa aí. Combinado. Bom, pra quem não me conhece, Rafaela Romano, também conhecida como Disruptivas. Apesar do plural, eu sou uma só e sempre fui. Eu tive um blog lá em 2016 que chamava Tecnologias Disruptivas e aí ficou plural, né? Desde essa época eu tenho escrito e publicado diversos conteúdos, mas no início principalmente escrito sobre tecnologias descentralizadas e disruptivas. Eu comecei no Bitcoin de uma perspectiva um pouco diferente da maior parte das pessoas, foi realmente pelos fundamentos. Então, eu sempre me entendi como anarquista desde os meus 13 anos, quando eu descobri o conceito de anarquismo ontológico, inclusive. Eu falei, é isso que eu sou, definitivamente. Desde o quê? Dos 13? Desde os meus 13, Eu li um livro chamado Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, e do mesmo autor tem um que chama Zonas Autônomas Temporárias. E aí ele traz o conceito de anarquismo de uma perspectiva da realidade, né? E não tanto da teoria, mas é de você viver o anarquismo em relações, viver em comunidades, viver em momentos, né, em manifestações onde as relações elas não têm hierarquia e você precisa lidar com consenso. E eu falei, definitivamente é isso que eu sou. E desde então comecei a estudar várias vertentes do anarquismo. E quando eu fui para a faculdade de antropologia, né, eu me deparei com uma realidade teórica um pouco triste, que na história da humanidade nós não temos experimentos sociológicos, né? Nós não temos comunidades anarquistas que são grandes. As únicas experimentações, né, ou comunidades que conseguem se manter mais ou menos centralizadas, elas são pequenas. E quando as sociedades expandem, elas tendem à centralização. Isso me deixava muito triste, porque era uma perspectiva de, assim, olhando 5.000 anos de história escrita, você não tem uma manifestação de uma sociedade anarquista. E aí você pensa, bom, o que eu acredito definitivamente não tem precedente com a realidade. Logo, E assim, só pra galera ter uma noção, o que é esse anarquismo? Depois você... a gente vai pra isso. Mas a minha perspectiva de anarquismo são relações em que você não tenha um ente que exerce coerção. Que não exerce através da violência a imposição de uma regra. Né? Então, esse é um conceito que todo mundo acha que anarquismo às vezes é sobre bagunça, né? Uhum. Mas a minha perspectiva é sobre regras muito claras que não são impostas através da violência. E que as pessoas elas têm um pouco de flexibilidade para sair daquele sistema caso elas não concordem e fazer o que elas quer que seja que elas façam. Então, na antropologia eu me decepcionei muito, assim, a gente tem algumas, né? Tem alguns livros de antropologia super interessantes sobre algumas comunidades que têm regras sociológicas contra a centralização de poder. Então, por exemplo, tinha uns indígenas chamados Yakugir, eu acho que é o nome deles. E eles tinham uma regra que o caçador nunca pode comer a própria caça. Então, isso faz com que o melhor caçador nunca seja o que mais come. Né? E aí você tem um processo de distribuição ali do próprio poder. Tem várias sociedades em que o mais rico queima tudo. Então, você também tem sistemas em que a centralização do poder ela não é tão fácil de ser manifestada, né? Uhum. E quando eu conheci o Bitcoin, num fórum anarquista, eu pensei, essa é a primeira vez que nós temos uma experiência anarquista em escala global.
Isso foi o quê? Tipo... No finalzinho de 2015 para 2016. E eu pensei, é o primeiro sistema global anarquista. E eu fiquei apaixonada por isso. E eu fui especificamente, nessa época, daí estudar consenso. Então, eu entrei no Bitcoin Talk, eu entrei no fórum de discussão dos devs, eu entrei para discutir... Eu lembro que o primeiro artigo que eu publiquei eram 12 sistemas de consenso no mundo cripto. Proof of Burn, Proof of Stake, Delegate Proof of Stake, formas de Proof of Work, como é que acontece o consenso dentro do Bitcoin, porque é uma briga o tempo todo, na verdade, entre os desenvolvedores, né? Então, eu fui muito para essa via, assim, né? E por mais que eu seja de humanas, no final das contas, eu fui pro lado mais técnico de todos, né? Sim, verdade. Eu fui acompanhar a discussão dos desenvolvedores do Bitcoin Core sobre as coisas. Então, a minha perspectiva, a minha entrada no mundo cripto foi através dessa percepção de que o Bitcoin era o primeiro sistema descentralizado. E em antropologia, eu já tinha desconstruído a noção de dinheiro, né? Porque com as comunidades indígenas, sal, conchas, qualquer coisa pode ser dinheiro. Então, dinheiro, para mim, já era uma manifestação social. Já é um consenso entre pessoas sobre o que tem valor. Então, eu não tive a dificuldade de... Que muitas pessoas têm, mas não tem lastro. Nunca teve. Dinheiro nunca teve lastro no final, né? E se o lastro é o ouro também não é nada. Então, não é como se o dinheiro fosse lastreado em uma casa e que a gente tivesse essa manifestação de dinheiro na história. Não. Sempre, mais ou menos, foram coisas abstratas, né? Então, eu não precisei quebrar essa barreira. Para mim, ela já estava quebrada. Então, daí só foi. Existem diversas coisas que são dinheiro. Nos últimos 5.000 anos, o ouro foi a que mais conseguiu manter, mas agora existe uma coisa cujas propriedades são melhores. Então, foi simplesmente encontrei um dinheiro melhor. E nunca mais achei nenhum outro dinheiro que fosse melhor do que esse. Então, nunca mais parei de estar junto com esse dinheiro. De falar sobre esse dinheiro. De falar sobre, estudar sobre, né? Até comentei esses dias, assim... E sempre você descobre coisas novas. Isso que é incrível, né? São anos estudando, mas todos os dias você acorda e tem uma nova percepção sobre o Bitcoin. Pô, então se for pegar, você começou em 2015, vamos dizer? No cara, finalzinho, faz 10 anos, então. Faz tá fazendo 10 anos que você tá nesse mundo. Caraca, cara. Faz. Que doideira. Eu conheci... Eu tava rindo aqui porque, tipo, você tava falando, com 13 anos e tal. Eu fiquei assim, cara, eu com 13 anos eu tava jogando bola só. Não tava fazendo mais ótimo. Nada. Agora eu tô me exercitando mais do que antes, por exemplo. Mas, assim, você falou uma questão interessante. Que, cara, se você for parar pra pensar, o dinheiro a construção do dinheiro cara, algo super relativo, né, cara? Sim. Tipo, pô, a sociedade determinou que, beleza, o ouro tem valor. Então, depois que saiu o lastro do ouro ali, o dólar teve esse valor, não sei o quê. Mas a gente, cara, hoje o papel de dinheiro que a gente tem ali é determinado o valor a partir da confiança, né? Que a gente acredita que ali tem algum tipo de valor. E aí o Bitcoin veio com toda essa questão. Aí você falou de um ponto de, tipo, o Bitcoin tem propriedades que são mais interessantes do que o ouro. Quais seriam essas propriedades, assim? Até uma curiosidade só da palavra fiat, né? Fiduciária. A palavra fiduciária, ela vem da mesma origem de fiat lux. Sabe quando tu abre a Bíblia e fala que haja luz? Né? Ela tem a mesma origem etimológica, que é assim, então alguém disse que deve existir a luz. É a mesma coisa. O fiduciária significa alguém disse que deve existir a confiança. Ela tem a mesma origem na palavra. Então, assim, literalmente... Alguém disse que aquilo deveria existir e por isso ele existe, né? Então, o governo disse que aquilo tem valor, logo tem valor. Mas quando você pensa, né? Por que tem valor? E aí a gente vai para a questão das propriedades, né? Eu acho que uma propriedade que é a mais interessante de todas é que o Bitcoin, ele é o único ativo que te permite ter a posse dele e essa é a maior evolução em relação ao ouro, né? Ele permite a custódia, a autocustódia na sua versão digital. Porque o ouro, se você quiser ter a versão digital do ouro, ele não é custodiado, né? Então, assim, eu acho que uma das grandes evoluções nós vivemos em uma sociedade digital. Então, o mundo precisa ser digitalizado. Então, nós precisamos de um dinheiro que corresponda a essa realidade. E se você quiser ter o seu dinheiro fiduciário na versão digital, ele não é autocustodiado. Sim. Casas, em certo sentido, né? Ela é autocustodiada, mas não é também, né? E não permite ali uma liquidez
tão absurda. Curiosamente, eu tentei vender uma casa esses tempos e em 2 dias vendeu. Até fiquei curiosa com a liquidez da casa. Tipo assim, Falei, e deixa de pagar o IPTU pra ver. Exatamente. Então, essa é a custódia, mas tu não pode, né? Todos os anos tu tem que pagar ali pela posse, né? Dela. Então, eu acho que, obviamente, existe a questão do supply, né? E aí, existe uma diferença muito grande do supply do Bitcoin para o supply do ouro, que as pessoas dizem que são escassos. Mas a diferença é que o supply do Bitcoin, ele é inflexível, Boa. enquanto o supply do ouro, ele é flexível. Porém, eles têm uma taxa de inflação atualmente muito parecida. Então, só foi no último halving que a taxa de inflação... Porque o Bitcoin, ele é inflacionário ainda nesse momento, né? Então, foi só esse ano que a taxa de inflação do Bitcoin se tornou menor do que a do ouro. Que a do ouro está 1,77. Então, até o último halving, inclusive, o ouro era menos inflacionário do que o Bitcoin. A partir do último halving, então se tornou menos e a gente acabou de ter essa inversão dessa métrica, né? Mas a questão, obviamente, de ser escasso, mas um ser inflexível, enquanto o outro é flexível, porém com uma escassez baixa. Nós temos a questão de ninguém ser dono, né? Então, ninguém é dono do ouro do mundo, né? Sim. É impossível alguém se deter. Nós temos a questão de que ele não é controlado e não é influenciado necessariamente diretamente pela política monetária de nenhum dos países. Todas essas propriedades do Bitcoin também tem. E nós temos agora, né, essa questão do ouro tokenizado, inclusive, que foi uma grande evolução do mercado do ouro, né? Eu até fiquei surpresa com blockchain ter conseguido, de certa forma, melhorar o ouro que existe há 5.000 anos, né? Porque a gente tá falando de um ativo de 5.000 anos de história que foi melhorado. Porque não dá para você negociar. O ágio do ouro físico é muito grande, né? E aí, tem também a questão, obviamente, se tentar passar com 1 quilo de ouro no raio-x do aeroporto, não sei se vai dar certo. Acho que provavelmente não, né? E é engraçado, porque o ouro, ele é até abaixo da cota do que você poderia viajar no aeroporto, eu acho, né? Sei lá, acho que é $5.000, não sei. Então, até poderia, né? Mas acho que se você tentar, não vai dar muito certo. E aí, nós temos, então, essa evolução dessa propriedade, que é um único ativo que é autocustodiado na sua versão digital. Então, isso é incrível, porque a gente permite que as pessoas tenham a posse, mas tenham a posse numa versão que é correspondente às necessidades do mundo atual. Porque é isso. O que a gente vê da evolução, né? Da história do dinheiro. O dinheiro vai sendo uma coisa que corresponde aos interesses e às necessidades daquela população. Então, na época, era concha. Existem estudos antropológicos incríveis sobre como as pessoas trocavam conchas em sistemas complexos e entre, assim, populações que viviam muito distantes. E aí, tinha os colarezinhos que eram montados, né? Aquilo era uma propriedade incrível. Ser digital naquela época, né? Não fazia nenhum sentido. Mas agora, nós precisamos de uma coisa digital e o Bitcoin é a única coisa que consegue suprir as necessidades da nossa sociedade. Essa propriedade que você falou que ele tem o supply dele não é flexível, cara. Cara, isso eu acho sensacional porque um tempo atrás, recente agora, bem recente, apareceu a notícia que a China descobriu lá uma reserva de ouro. Sempre aparece uma aqui, uma ali. Então, tipo, apesar da gente achar que o ouro ele é escasso, e ele enfim, mas acho que conforme a gente vai aumentando nossa tecnologia, essas questões assim, cara, tá pra surgir mais ouros aí. Tem um cometa, um corpo fora do planeta Terra que dizem que é considerado que ele tem em metais raros um valor estimado mais do que toda a economia da Terra. São trilhões, 4 trilhões, 15 trilhões, números que a gente nem aprendeu a falar direito, em metais preciosos. Então, considerando a evolução da tecnologia como está sendo, será que a gente não vai conseguir ir lá? Pegar o equivalente a toda a economia da Terra em ouro? Exato. Talvez sim, né? Então, tem essa distinção. É escasso, porém, é flexível. E o Bitcoin veio com esse... Tá lá no código, né? Tá 21 milhões e ainda tem aquele porém, né? Cara, tem um montão de Bitcoin ainda que tá perdido por aí, que o pessoal esqueceu as palavras, enfim. E aí, falando um pouco... A gente falando de Bitcoin, aí... Cara, esse ano, recentemente, você fez uma viagem bem maneira que... Eu acho que é a primeira vez que eu tô conversando com alguém, que eu conheço alguém que viajou para El Salvador. Então, para quem não sabe, El Salvador é o primeiro país, né, a ter Bitcoin como uma moeda oficial, vamos dizer. Oficial.
E aí eu queria que você contasse como é que foi essa viagem, primeiro, o que te levou aí para El Salvador? Foi o Bitcoin de fato ou você já tinha isso antes? Cara, como é que foi essa parada? Legal, inclusive foi uma viagem junto com a Clever, né? Também agradeço a parceria que nós fizemos com essa viagem. Mas foi duas coisas. Primeiro que como Bitcoiner, eu já vinha acompanhando a história de El Salvador e é uma história surpreendente. Então, El Salvador foi por muito tempo um dos países mais inseguros do mundo. Em questão de alguns anos, 5 anos, ele se tornou o país mais seguro do hemisfério. Isso é uma mudança já que acho que já vale a pena tu conhecer um país só por isso, né? O Bukele tem, né, que é o presidente de El Salvador, existem questões, mas ele tem se mostrado até agora muito ético nas suas tomadas de decisões, em vários sentidos. E é uma pessoa que eu, particularmente, é um país que eu sempre quis conhecer, mas foi uma coisa muito surpreendente, assim, né? Tem uma empresa em El Salvador que chama Bitcoin Travel. E eles são uma agência para você comprar passagens aéreas em Bitcoin. E eles fizeram um sorteio no Twitter, que era, você pode escolher qualquer lugar do mundo que você quiser ir, tinha que twittar e eu acabei ganhando, né? Foi até engraçado, eu até lembro, assim, era de noite, eu falei, um Twitter, retuitei pra todo mundo, falei, galera, qual é o lugar que vocês queriam ir? E aí eu ganhei. E aí eu falei, nossa, pra onde eu vou? Eu nem tinha considerado ganhar, né? Assim, você só faz por fazer. E eu falei, pra onde eu vou? E eu fiquei pensando, falei, preciso ir pra El Salvador. São de El Salvador, veio por conta do Bitcoin, em certo sentido, né? Aquilo, eu falei, vou pra El Salvador, então. E aí eu comecei a pesquisar e foi engraçado, porque eu vi vários vídeos. E em todos esses vídeos, assim, todo mundo dizia... não eram vídeos de Bitcoiners, né? Eram vídeos de viagens para El Salvador. E todo mundo citava... aqui é a cidade em que aceita Bitcoin e tal. Mas todo mundo falava com um pouco de desdenho, assim. Falava, mas você acha? Eles não aceitam nem cartão de crédito, nem tarjeta, né? Vai aceitar... Só aceita o efetivo, vai aceitar Bitcoin? Claro que não. Então, todo mundo fala... Eu nem consegui encontrar informações, assim, realmente relevantes sobre. Eu falei, vou ter que descobrir lá e ver o que acontece. E aí, eu fui com cartões cripto e com o wallet da Clever. Falei, não vou converter, vamos que Satoshi me proteja. Vou chegar lá e descobrir o que eu faço. Foi basicamente isso. E no começo deu tudo errado, assim, porque tem um ATM, né? E esse que era legal, eu sabia que tinha um ATM no aeroporto, mas eu saí do aeroporto e o ATM é na área embarcada. Tá. Então, eu não conseguia mais voltar. Mas foi muito legal a experiência com a ATM, inclusive com a wallet, porque não tinha ágio, não tem ágio nenhum. Eu vendi exatamente pelo preço que estava olhando no TradingView, assim. Então, tu consegue literalmente sacar dinheiro usando a sua wallet ali sem nenhum ágio. E o melhor ATM que tem lá é o ATM do governo, que é o da Chivo. Então, acho que isso mostra, né? Se fosse aqui no Brasil, provavelmente ia ser o pior de todos. E o ágio ia ser, assim, o mais absurdo. Então, foi uma experiência muito legal. E o que eu acho que eu mais gostei de El Salvador, que é, para mim, uma das melhores propriedades do Bitcoin, que é uma propriedade não tão citada, porque ela não é uma propriedade técnica, mas que, para mim, especialmente na minha vida, é uma das mais importantes, é a perspectiva de que o futuro vai ser melhor. Então, El Salvador é pobre. É pobre. Você vai perceber, tem um monte de cachorrinho, magrinho na rua, bem aquele estereótipo, né? É um monte de mata, é um monte de gente trabalhadora, de trabalhos braçais, suado, tomando água num saquinhos, assim. Eles nem usam garrafinha, num saquinhos, assim. Então, é pobre. Mas você tem uma perspectiva de que tá tudo melhorando, né? Então, tem muitas construções, as pessoas estão felizes, as pessoas falam que as coisas melhoraram, elas estão animadas com o governo, elas estão animadas com seus projetos. E eu acho que o Bitcoin, ele também faz exatamente isso comigo. Então, né, tem toda a discussão, assim, sem entrar no quesito técnico, né? Uma discussão do trabalho por 8 horas, né? Se você é Bitcoiner, muito provavelmente tu trabalha mais do que isso. Sim. E tem vários dias que eu trabalho 10, 12, 13, 14. Mas é muito diferente você trabalhar por 8 e ver o seu dinheiro render cada vez menos de você trabalhar 14 e ter o melhor ativo do mundo com você. Porque você tem a perspectiva de que aquilo que você está fazendo vale a pena. E que amanhã vai ser melhor do que hoje. E se você tem isso, pode até ser mentira. Pode acontecer tudo errado. Mas se você acredita que o que você está fazendo agora vai render e que existe uma coisa melhor te esperando, tu vai fazer. Tu vai se desenrolar, tu vai descobrir jeito de fazer, tu vai se sentir bem. Então, acho que El Salvador me trouxe muito essa perspectiva de que, assim... Eu tenho certeza que se as coisas continuarem como estão, se eu voltar lá em El Salvador, vai estar muito melhor.
E o que é diferente quando eu volto nos bairros em que, quando eu era criança, por exemplo, né? Na minha cidade natal. Que tu vê tudo sujo, tudo meio destruído, lixo. E aí você tem uma perspectiva de que tá acontecendo um declínio. E você não quer voltar, você não tem vontade de fazer nada por aquele local. Tu não quer ir lá e ajudar né, e ter vínculo mais com aquilo. Então, acho que a coisa que eu mais gostei, assim, de El Salvador foi essa perspectiva de que as pessoas estão melhorando. E eu, particularmente, adoro, assim, isso. Quando eu vou... Eu até brinco que eu sou meio que a síndica do meu bairro, né? Porque daí eu fico olhando os estabelecimentos, aí quando não tem gente, eu fico... Ai, meu Deus, será que eles estão bem? Será que eles estão conseguindo pagar a conta? Será que eles vão ter que mudar? Olha lá, ele tem clientes novos, né? Então, eu gosto muito dessa perspectiva de que sentir que os lugares estão realmente melhorando e tendo frutos, por mais que comece com um botequinho de esquina com um cliente. Mas se tá melhorando... Esse é o caminho. Ver a progressão, né, da parada. Ver a progressão. E, tipo, El Salvador, tipo, quando você tá falando de violência e tal, hoje tem uma das menores taxas do mundo, né, de violência, de homicídio, né? E tá aí... em menos de 2. No Brasil é 19 por cada 100 mil habitantes. Cara, e você sabe quanto é que era antes Era deles? cerca de 200. Caraca, muito Foi de louco, 200 para 2. E aí eu acho interessante esse ponto de vista, porque... aí entrou o Bukele lá, ele tá fazendo todo esse trabalho que eu, particularmente, eu acho que tá dando muito certo. Prendeu muita gente de gangue, enfim, e eu acho que também ele ter feito isso, de certa maneira, atrai mais turistas. Muito. Pra cara, tipo... Conhecer El Salvador, utilizar o Bitcoin lá. Esse ano o turismo de El Salvador foi maior do que o Brasil inteiro. Sério, cara? Que isso? Cara, que doideira. E o Brasil... É um lugarzinho, assim, super pequenininho. Pra você ver, tipo, o Brasil tem uma, vamos dizer, qualidade, assim, de turismo, pô, muito, muito especial, cara. E a gente não conseguiu fazer isso. Mas tem caído, por conta exatamente da violência, né? É a mesma métrica que fez um subir e fez o outro cair. Cara, que doideira. E aí, esse ano a gente superou. El Salvador superou a gente. E aí, quando você fala, aí a gente vê as coisas melhorando ali, né? Em El Salvador. E aí, então, a própria sociedade vê as coisas melhorando. Cara, elas vão agir para que aquilo também melhore. Sim. É diferente de quando tu vê que, cara, já tá tudo errado, tá tudo, pô, corrupção comendo a solta. Tu fica, caraca, cara, fica até... Não quer... Tu entra na inércia, né? É assim, vou fazer o meu, eu não vou nem olhar pro lado, porque se eu olhar pro lado, eu choro. Exato. E tipo assim... Lá em El Salvador, tu chegou, beleza. Foi tranquilo de achar pontos que aceitem Bitcoin, todo lugar aceita. Como é que é essa adoção também do salvadorenho, vamos dizer? Legal. Aí até uma distinção importante, né? E até uma questão muito curiosa relacionada à mídia, né? El Salvador, então, tornou Bitcoin moeda legal, mas ele destornou esse ano, no final do ano passado, por pressão do FMI. O FMI sempre foi contra essa experiência de El Salvador e sempre colocou muita, muita pressão para eles desistirem. E aí, no finalzinho desse ano, ou talvez no comecinho desse ano, né? O FMI falou assim, não vou mais te emprestar dinheiro se você continuar com essa coisa de Bitcoin. Mas assim, por qual motivo que eles são contra? Porque é um ativo de risco, né? Essa é a justificativa para tudo sobre o Bitcoin, né? Risco. E aí as pessoas confundem... Eu acho muito engraçado, né? Elas acham que reserva de valor não pode ser volátil. Né? Sendo que uma propriedade não tem nada a ver com a outra. Reserva de valor significa ganhar valor com o tempo. Como é que chega lá é outra história, é outra propriedade. Né? Porque moedas fiduciárias, elas são estáveis, mas tendem a zero. Isso não é uma reserva de valor, é uma moeda estável, com maior estabilidade, né? Então, são conceitos também que as pessoas, igual o supply, né? Igual a escassez, as pessoas acham que é igual o supply inflexível, não é. Volatilidade e reserva de valor são duas propriedades diferentes. Então, o FMI considera arriscado, porque pode cair um monte, por várias coisas. Então, sempre foi muito contra. E sempre colocou muita pressão no Bukele. E aí, eles fizeram esse acordo, né? Que era... o Bukele deixou de ser obrigatório, né? Porque antes era todos os estabelecimentos, tudo tinha que aceitar Bitcoin. E aí, deixou de ser. O que, da minha perspectiva como anarquista, inclusive, é a melhor coisa de todas. Ninguém deve ser obrigado a aceitar Bitcoin também. Porque não deve ser obrigado a aceitar nada. Tu deve ser fazer o que você quiser, se você não tá interferindo ninguém, né? Então, na minha perspectiva, foi muito bom. Mas o que eu acho engraçado é que se você digita, assim, El Salvador, Bitcoin, as primeiras matérias todas são sobre por que El Salvador desistiu de Bitcoin.
Porque o Bitcoin deu super errado. Como o Bitcoin colocou em risco toda a economia salvadorenha. E a verdade é que eles estão fazendo DCA até agora. Todos os dias comprando um Bitcoin e com um profit gigantesco ali, né? Então, assim, a realidade não tem nada a ver com as primeiras manchetes que aparecem ali no Google. Mas aconteceu isso. E aí, o que acontece, então? Todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe mexer. Foi a minha experiência. Assim, me pareceu. Mas existem locais em que a adoção é muito maior, né? Então, existe uma região que é a região do Bitcoin lá, que são as praias, né? Que são uma parte ali das praias de La Liberdade, El Zonte e El Tunco, né? Que foi, inclusive, onde eu fiquei. E a maior parte do tempo. E aí, lá é tudo. Tudo que tu quiser, tu vai pagar, assim, desde, né? Eu até publiquei algumas coisas ali. Um sorvetinho com uma senhorinha num botequinho vai conseguir pagar sem problema nenhum, tudo via Lightning. Alguns lugares que são principalmente longe, não tem internet. Então, por exemplo, eu fui num lugar que não tinha internet. Não vai pagar com Bitcoin. Sim. Por mais que exista pessoas fazendo transferências via rádio, não vai pagar. Né? Vai ser só efetivo. Então, alguns lugares que são só dinheiro, que não aceitam cartão, realmente a experiência com Bitcoin não vai ser das melhores. Mas aí, até nesse lugar, por exemplo, que não tinha internet, que era uma trilha que eu fui fazer, aí a guia, né, ela me contou assim, eu falei, tá, e você, né, usa, mexe, sem perguntava para outras pessoas. Ela, sim, porque daí veio uns turistas e aí eles me deram gorjeta. E aí eu abri a minha wallet, eles me ensinaram ali, abri a wallet, aí eles me deram gorjeta e foi super legal, que aí eu vi subir. Não, e depois veio um outro, eu também dei gorjeta para ela em Bitcoin, né? Então, assim, você percebe que está sendo spreaded, né? Está sendo espalhado, disseminado, assim, por todos os lugares através de várias pequenas experiências, mas não é 100%. Porém, existem daí todas essas zonas e é isso. À medida em que sobe, né? As coisas tendem... Porque eles entraram num momento muito ruim, né? Digamos assim. Tanto quando a Strategy começou a fazer a compra, quanto o Bukele, estava meio que no meio pro fim do ciclo passado. Então, eles pegaram toda a queda. E aí, era o mundo inteiro criticando, né? Era o FMI falando, olha lá, falei que ia dar ruim, falei que ia ser uma porcaria. Todo mundo falando pro selo, olha lá, falei, vai ser liquidado. Tá chegando o preço de liquidação, vai fazer o quê? Né? Então, eles fizeram a primeira vez no mundo, num momento que era ruim. Mas é isso, né? É a perspectiva para 10 anos, não é perspectiva para 2. Sim. Então, aí é a hora que tu fecha o olho e fala... Quero nem saber o que vocês estão me falando. Conversem comigo depois. Se você acredita, né, na proposta, que o Bitcoin traz, se você entende isso, cara, eu até brinco assim, caraca, pelo menos para mim, assim, eu acho, para mim, é muito difícil eu usar meus Bitcoins. Tá ligado? Muito difícil. Porque, caraca, cara, a cada dia que passa... E isso é bem real. Tipo, a cada dia que passa eu sinto assim, caramba, mano, eu tô bem posicionado. E eu preciso comprar mais Bitcoin. Preciso comprar mais Bitcoin. Eu até vi um corte, o Vitor Alfa, ele foi num podcast, ele falou assim, tem muita gente que fica assim, beleza, mas quando é que o Bitcoin vai crescer mais, não sei o quê, vai chegar no topo? Aí ele falou, cara, antes de você fazer essa pergunta, você tem que fazer outra pergunta. Você tem Bitcoin suficiente pra... O Vitor sempre gosta dessa perspectiva. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, caraca, é verdade, mano. Tipo, será que eu tenho Bitcoin suficiente? Sim, eu fiz uns estudos até que é interessante, assim, considerando projeções muito conservadoras até, né, de crescimento de Bitcoin para os próximos anos, ali para 2040. Era uma projeção. E, assim, tenho muita convicção de que 0.1 Bitcoin vai valer, assim, quantidades... relevantes mesmo, né? E que pouquíssima... E hoje, 0.1 Bitcoin para o Brasil já é muito difícil. Já é muita grana. Muito difícil, muito difícil. Então, se você pensa indo para 200 mil, quantos por cento da população brasileira vai ter isso, né? Exato. Não vai ter, então... Só que isso é a questão... Até perguntei esses dias no Twitter também se o pessoal achava que quem gostava de Bitcoin tinha preferência temporal de longo prazo ou era o Bitcoin que fazia as pessoas mudarem a sua preferência temporal. Porque isso tem que acontecer. Se você for um bom Bitcoiner... Se você quiser se tornar, você tem que abandonar o imediatismo. Você não vai ser uma pessoa consumidora, você não vai ser uma pessoa que vai gastar, vai pensar assim, nossa, olha quanto eu tenho aqui em Bitcoin, vou liquidar tudo para comprar o carro mais caro que eu possa. Provavelmente não. Provavelmente, se você é realmente Bitcoiner, não vai ser essa a sua primeira decisão, né? E até é curioso, assim, desses meus 10 anos, esse ciclo foi o primeiro ciclo em que eu realmente... realizei, assim, parte e por questões... Enfim, queria uma coisa um pouco mais cara.
Mas é muito difícil. É muito difícil, assim. E é assim, meu Deus, será que vale a pena? Falar, não, Rafaela, vai. 10 anos, sua preferência temporal está ok. Uma década, tudo bem. Daí já fica assim, nossa, agora o que eu vou fazer pra voltar? O que eu tinha? Essa é a minha Cara, vontade. essa é a parada, cara. Eu também tenho esse mesmo pensamento. É isso. A gente sempre preferiu usar o pior dinheiro, né? Vamos dizer. Primeiro, assim, eu vou usar real, depois vou usar mas dólar, eu usei o que tinha. depois uso o Bitcoin. E a perspectiva daí é diferente da FMI, né? Realmente, assim, quanto mais conservador você se torna, mais Bitcoin você quer. E não é o inverso. Pode né? crer. É assim, eu tenho me tornado... Eu nunca gostei do conceito e da comunidade maximalista, assim, né? Eu sempre achei... Eu ia até te perguntar se você é maximalista. Muitas assim. pessoas acham que eu sou, porque 99% do que eu posto é sobre o Bitcoin. Eu não me considero, e eu principalmente não gosto da ideia de que alguém vai dizer o que todo mundo tem que fazer e da questão da superioridade moral que essa comunidade tem. Essa não é um papo pra mim. Acho que meu teto é de vidro demais pra eu atirar a primeira pedra em alguém, então não é o meu objetivo e a minha função. Mas, assim, minha exposição em alt é irrelevante, né? Eu tenho ido, assim, cada vez mais para exposição em fiat menor, o que tem aumentado a minha exposição em ouro também, né? Então, eu tenho me tornado o antro do conservadorismo na minha cabeça, assim, financeiro, que é Bitcoin e ouro, como os ativos que eu confio. Então, né? Tu vai mudando, assim, os conceitos, eles vão sendo invertidos, né? E eu acho, que tá sendo invertido para um lado um pouquinho mais coerente. Quando você fala em ouro, você compra o quê? Tokenizado mesmo. Tokenizado? Tokenizado. É aquele... Tem Shout, né? O Shout é o da Tether. Tem Pax Gold, que é da Pax. Show de bola. O Casta veio aqui, ele falou que ele tem da Pax Gold. Eu prefiro da Tether, mas é uma preferência baseada em não muita coisa, assim. No sentido de que eu estudei mais o da Tether. Eu gosto mais, sei que você, inclusive, se quiser ir lá na Suíça pegar ele fisicamente, você pode. Legal. Você pode apresentar... ali a sua prova de propriedade e fazer a requisição dele físico. Isso nem mais, e acho que a Tether resistiu melhor a todas as polêmicas da história. A Pax Gold, inclusive, acabou de emitir... Era mais do que toda a dívida dos Estados Unidos na moeda do PayPal, né? Porque ela que faz a gestão da moeda do PayPal e ela fez um mint de 30 trilhões de dólares errado. Nossa. Então, é um dos maiores protocolos de todos. Acho que é confiável, mas cometeu um erro de 30 trilhões de dólares na emissão de... Um zerinho ainda. Um zerinho. Caraca. Então, prefiro da Tether. E assim, tipo, a gente, pra fechar esse assunto de El Salvador e partir pro próximo, eu fiquei pensando, você foi lá em El Salvador e quando você saiu de lá, você imagina algum outro país... Um país, esse mesmo tipo de política, assim, de adoção de Bitcoin, mais intenso, em outros países mais de primeiro mundo, vamos dizer? Eu acho que não vem pelo primeiro mundo. E essa é uma perspectiva que eu tenho... E é até engraçado, essa foi uma perspectiva que fez, por exemplo, nesse ciclo ser mais bullish com Solana do que com Ether, né? A adoção, ela vem por quem tá mais ferrado. A adoção cripto, quem que lidera os rankings de adoção? É quem tá ferrado. A galera não adota porque é esperta. Meu Deus, estudei, entendi. Tô lascado. Eu abraço o que tiver, porque eu tô lascado. Quando você tá lascado... E, assim, inclusive, essa foi a minha experiência... Quando eu entrei, né, no mercado, e aí quando eu entrei profissionalmente no mercado, eu tava fazendo mestrado em antropologia, né? E eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, de o que uma antropóloga vai fazer no mercado de trabalho. Tu poderia dar aula, tu poderia virar assessor de político... Tu pode fazer pesquisa sobre coisas que eu não tinha o menor interesse, porque nem me deixaram estudar Bitcoin. Falaram que era muito novo. Não. Escrever um livro. Não tinha perspectiva. E aí eu recebi uma proposta para escrever para um portal de cripto. Cara, eu não tinha nada do outro lado. Pra eu falar sim e abandonar tudo e ir pra esse lado, foi muito fácil pra mim, né? Tava lascada, eu morava... Inclusive, no meu mestrado, eu morei por muito tempo num quarto que tinha 16 beliches. Tipo, eu tava completamente lascada na vida. Pra você abraçar alguma coisa, você não precisa de muita coisa. Você passou por isso, né? Exatamente. Eu acho que... E por isso que eu sempre achei que a adoção de Solana ia vir mais rápido que a de Ether. Porque é muito caro o Ether. E aí, assim, quem que vai tentar coisas se você tem que pagar $20? $20
De Pro taxa, pô, brasileiro, bizarro. é quanto? Não vai usar Solana. Então, eu acho que é a mesma perspectiva, assim. Eu acho que se vier, vem de um país lascado. Porque a gente tá vendo, o Trump falando que quer se tornar... Mas não vai acontecer uma coisa nesse sentido, porque eles têm a maior reserva do mundo. Então, eles têm muito a perder. Agora, se você não tem nada a perder, se tu é um paizinho ali que tá tudo lascado, abraça. Se der errado, já deu, já tá errado. Tá tudo já tá lascado. ruim, né? Vai. Então, você não tem muito, né? E aí, depois tu inverte, né? Quando você tem coisas a perder, você se torna uma pessoa um pouco mais... não, essa proposta não faz sentido, essa faz, isso aqui. Mas quando você tá lascado, tu abraça... Qualquer pessoa lascada na vida sabe do que eu tô falando. E a adoção de Bitcoin acontece dessa forma. Cara, esse ponto de vista é certeiro, porque até lá na Clever, um dos nossos maiores usuários vem muito da Nigéria, pô. Porque, cara, lá a moeda é horrorosa. Então, tipo, os caras usam bastante a Clever e usa bastante criptomoeda lá por conta disso, né? Acho que a gente vai entrar na análise on-chain, né? Mas especificamente na Fractal, né? Que é a plataforma do qual eu sou sócia, muitos dos nossos usuários vêm da Turquia. Turquia é um dos únicos países que tem uma economia pior que a do Brasil, uma inflação real pior do que a do Brasil, assim. Então, real não, né, na verdade. A gente tem que sem considerar a inflação. Mas uma das que tem das piores, assim, também. Fica daí Brasil, Rússia, Turquia e acho que Venezuela como as maiores inflações, né? Então, vem desses países. A adoção na Venezuela, mesmo sendo proibido, é grande. Então, pode ser proibido, pode falar que tu não dá. Mas se tu tá ferrado, tu dá seu jeito. Tu vai adotar isso, cara. É humano sendo humano, né? Resiliência. Pode crer. E aí, chegando na análise on-chain, o Bruno veio aqui, o Bruno Limão. Obrigado, Bruno. Conversa muito top. E ele também é analista on-chain. E eu comecei perguntando para ele, cara, o que é análise on-chain? Também quero fazer essa pergunta para você. O que é análise on-chain? É uma área... Acho que com a blockchain é uma área nova, né? Nova. Não tinha esse não emprego, era possível. Né? Não era possível. É análise técnica específica e nativa do mundo cripto. Então, até acho que alguns indicadores on-chain fazem isso ficar muito, muito evidente, né? Se você quiser saber sobre Petrobras, quantas das pessoas da Petrobras, que tem o papel Petrobras, estão segurando aquele papel há mais de 2 anos? Faço ideia. Impossível saber. Não faz ideia. Não é uma métrica. Ela não existe. E assim, claro que no banco de dados deles pode ser que exista, mas isso não é uma métrica que existe. Então, assim, o mundo on-chain é o mundo em que pega a publicidade, né, a transparência da blockchain e desenvolve métricas específicas do mercado. Então, algumas das métricas mais famosas, né, que é o long-term holders versus short-term holders, investidores de longo prazo versus investidores de curto prazo. A gente pega a idade de cada uma das moedas, né, e aqui tudo na análise on-chain é baseado em uma coisa, que é um conceito que eu sempre achei difícil de explicar, mas ele é fácil de entender, que é o dos UTXOs, né? Cada vez que você faz uma transação, existe um rastro naquela transação, né? E as moedas, elas são meio que destruídas e reconstruídas a cada transação que você faz, e isso fica um carimbinho nela, ali. Então, a partir desse carimbinho, que são, em certo sentido, os UTXOs, a gente consegue saber tudo sobre a movimentação da rede. Então, a gente consegue saber, por exemplo, uma coisa chamada Realized Cap. O que é Realized Cap? Que é o market cap, porque o market cap é uma métrica que é preço versus quantidade de moeda. Mas o preço que o Bitcoin se moveu agora, né? Então, o Bitcoin tá valendo 103, tem, sei lá, 104 mil dólares hoje. Existem algumas moedas se movendo a 104 mil dólares, mas a maior parte da rede não se moveu nesse preço. Então, quando a gente multiplica o preço atual por market cap, a gente pode estar dando um valor muito maior para a rede do que o valor que de fato foi colocado. O Realized Cap mostra pra gente isso. Então, ele pega cada um dos carimbos e multiplica as moedas pelo último valor que ela foi movimentada. E não pelo valor que ela está agora. E a gente consegue saber, olha, na verdade foi essa quantidade de dinheiro que entrou na rede, e não essa outra. E com isso a gente consegue saber, por exemplo, quando o preço está muito esticado. E consegue ter, então, métricas que são nativas do mundo cripto. Que a análise técnica, por exemplo, né, das bandeiras, os nomes dos candles, é uma coisa que eu particularmente não me identifiquei tanto, assim. Suporte e resistência até que faz sentido psicológico, né? É sentido sociológico, quase. Mas a formação do candle de não sei o quê... Tem explicações, obviamente. Tem pessoas que, né? É uma espécie de ciência também. Mas eu prefiro as métricas
On-chain, já que eu tô falando desse meu mercado. Então, ali você consegue saber. Então, se carteiras muito antigas acordaram. Então, quando nós temos momentos, né, em que muitas carteiras que são muito antigas acordam, aquilo significa uma coisa, né? Então, o mundo on-chain é um mundo em que desenvolve-se métricas que são específicas e que só são possíveis porque tudo na blockchain é público. Por mais que nós temos o anonimato, né? O pseudo-anonimato. Na verdade, como conceito. Então, é uma nova ciência de dados exclusiva do mundo de blockchains. Cara, muito interessante. E é uma área que eu gosto de acompanhar, acho legal. E falando assim sobre as métricas, quais as métricas que você acha para galera que está entrando agora e quer acompanhar? Quais as métricas que você acha que é tipo, cara, isso daqui eu nunca tiro o olho disso aqui? Inclusive, eu convido todo mundo a conhecer o Fractal, né? Eu sou fala sócia, aí sim, de uma plataforma de análise on-chain. É uma plataforma feita por brasileiros, mas que hoje nós temos 27 usuários de 27 países, né? Os nossos usuários mais frequentes são realmente das economias um pouco mais lascadas ali. A gente tem 500 métricas. Muitas delas são autorais, inclusive, né? Então, uma métrica que eu gosto muito que é exclusiva nossa. A gente tem um físico quântico, inclusive com a gente, e a gente fica lá quebrando a cabeça para desenvolver novas métricas mesmo, né? E tem uma que eu gosto muito que chama Stablecoin Ratio Channel. O que ela faz? Ela mede a relação entre a quantidade stable e o market cap do Bitcoin, né? O market cap total de stable com o market cap total de Bitcoin. Então, por que ela é interessante? Quando existe muito stablecoin por Bitcoin, significa que existe uma chance muito grande da liquidez ir para o Bitcoin. Porque existe uma quantidade demais de dinheiro em stablecoin esperando para fazer alguma coisa. Quando esse ratio ele muda e existe uma quantidade muito grande do market cap de Bitcoin por stable, o preço tende a cair, porque não tem liquidez mais suficiente para entrar. Então, essa é uma métrica muito simples, mas que nunca ninguém fez e que a gente desenvolveu e ela tem tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, né? Porque esses indicadores, dependendo das emissões, por exemplo, né? Se tivesse acontecido os 30 trilhões de emissões da stable, o indicador ia pirar, por exemplo, né? Mas existe ali, inclusive, de curto e de longo prazo, né? Então, essa é uma métrica que eu gosto muito, que a gente desenvolveu e que ela, assim, é linda. Uma outra métrica, essa não é um chain especificamente, né? Mas que foi um indicador que a gente consertou, que é o indicador do Google Trends, né? Que todo mundo falava que ele estava quebrado, porque não apontou pico, né? Agora, porque todo mundo falava, nossa, mas ninguém mais procura Bitcoin no Google, né? Todo mundo falava isso. E aí, o indicador, ele não chegou no topo, né? E aí, a gente consertou esse indicador. Porque o que a gente percebeu? Ninguém procura mais Bitcoin, mas as pessoas procuram Hyperliquid. As pessoas procuram por Perpdex. Existem termos novos que estão sendo mais procurados. Aí, o que a gente fez? A gente compôs o indicador. A gente agregou o que a gente considerava que era um foco de atenção desse ciclo e o indicador bateu o topo certinho. Certinho. Mostrou que não quebrou nada. A gente só precisa ajustar, digamos ele assim, né? Os dados de maneira... Que a busca das pessoas por alguma coisa continua sendo um indicador interessante pra gente, né? Um indicador de sentimento esse, no caso. Não é um indicador necessariamente on-chain, né? Mas então a gente tem um conjunto, né, de métricas, tem métricas macroeconômicas também. Entra lá, se quiser procurar o M2 do Kirguistão, vai ter. A gente tem buscado também explorar mercados não óbvios, né? Então a gente tem indicadores focados em Ásia, que a gente tem ido, assim, buscar coisas fora também do eixo tradicional, para ver se a gente descobre coisas interessantes. Então, é bem legal, assim, né? Então, tem infinitas métricas on-chain. Eu gosto muito das métricas que são daí relacionadas ao comportamento dos investidores, de longo e de curto prazo. Baleias acordando, baleias acumulando ou não. Eu gosto muito também de um que chama Hold Age Bands, né? Que você consegue ver quais faixas de endereços por idade que estão fazendo mais movimentações ou menos. Eu gosto muito desse que tem a ver com a dinâmica de comportamento de investidores ou por tamanho de investidor, né, tamanho de posição da wallet, ou por idade, né, que às vezes as pessoas confundem e acham que long-term holders são baleias, não necessariamente. Muitas vezes eles se sobrepõem, mas são diferentes. É a mesma coisa dos conceitos, né? Eu gosto de tentar deixar cada conceito na sua respectiva caixinha, né? E aí a gente tem esse de macroeconomia também, de liquidez global, né? Porque, assim, parece muito óbvio. Todo mundo começa a falar, não, o M2 está subindo, tal. Mas se o M2 está subindo, mas o dólar está caindo,
a gente tem um indicador, ele dá umas quebradas, então a gente tem tentado melhorar também, assim, além de só puxar, mas desenvolver novos e melhorar os indicadores que já existem, assim, então é bem legal o trabalho. Cara, é bom que, tipo, você tá falando aí, começou a abrir várias janelas na minha cabeça aqui. Mas, assim, tipo, até a questão do M2. Você consegue explicar o que é o M2? Tá, vamos lá. A questão da liquidez global? M2 é monetário, significa agregado monetário global, né, basicamente. Então, sempre que os países precisam... Quando a gente vê da história do mundo, né, os governos, eles têm poucas formas de criar dinheiro, já que o governo não é um ente produtivo, né? O governo não trabalha, então ele não pode fazer dinheiro como todos nós precisamos fazer, né? Então, ele pode fazer guerra e roubar recursos de alguém, roubar coisas de pessoas. Essa sempre foi a forma como governos fizeram dinheiro, né? Portugal e Espanha roubou ouro do mundo inteiro, por exemplo. Essa é a forma histórica, talvez das mais convencionais, roubar. Que não é indicada para ninguém, obviamente. Nós temos a questão do imposto. E o imposto, ele é evidente demais, por isso que às vezes é ruim, né? Então, quando você chega uma pessoa e fala que era uma parte do que tu faz, não necessariamente ou não idealmente as pessoas deveriam aceitar isso de bom grado. Foi, inclusive, uma discussão histórica, né, sobre a queda do Império Grego, que foi um momento em que teve uma cobrança de imposto muito grande, e a gente teve a erosão ali, teve vários conflitos relacionados a isso, né? E nós temos o aumento da base monetária, que ela é invisível no curto prazo. E por isso que os governos gostam tanto. Você não vê o dano daquilo no curto prazo. Então, você pode emitir um monte de coisa e ninguém vai ver nada. E aí, descobrem 4 anos depois o que aconteceu com a pandemia. Né? Imprime um monte de dinheiro, incrível, maravilhoso, benefício para todo mundo. O que acontece no final das contas é que todo mundo fica mais pobre um pouquinho mais para frente. Mas como as pessoas não têm a preferência temporal muito longa, ninguém quer nem saber. E a galera que está mais próxima do dinheiro Sim, fica mais rica. Exatamente. É o efeito cantilhão. Sim, então, assim, essas são as formas que o governo tem para se bancar. Roubar, cobrar imposto ou fazer inflação da sua base monetária e impressão de dinheiro, sendo que o terceiro, ele é o menos visível, logo é o que tem menos resistência e, principalmente, considerando governos de 4 anos, tu vai pela medida de curto prazo, né? Pra você ali, que inclusive, todas as discussões, tem um autor que eu gosto muito, que é o Naval Ravikant, né? Que ele fala, se você está na dúvida, sempre escolha o que é pior no curto prazo e melhor no longo prazo, né? Que tende a ser as melhores decisões, independente de qual é o assunto, né? Então, sofre agora indo pra academia para ter o benefício no futuro. Várias coisas nesse sentido, né? E aí, o que o governo faz é exatamente o contrário, porque a perspectiva temporal dele é de curto prazo. E aí, o que acontece é isso. Precisamos de dinheiro, cria dinheiro baseado em nada, já que o dinheiro, inclusive, não tem lastro em nada. E aí, o que você faz é que você dilui o mundo inteiro. E você faz com que tudo se torne mais caro e que o salário das pessoas, a não ser que elas estejam alocando no melhor ativo do mundo, não acompanhe o que tá sendo feito, né? Então, basicamente, a discussão do M2 é essa discussão sobre diluir o trabalho de todo mundo todos os dias, dizendo que é pro benefício de algumas coisas, mas que, no geral, não tem um retorno tão eficiente na maior parte dos casos. Boa. E assim, hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast aqui, o que você enxerga da análise dos dados on-chain? O que você enxerga para o Bitcoin, assim? Em que momento que a gente está? Tá. Para análise on-chain, grande parte dos indicadores estão bem ruins da perspectiva de continuação de aumento dos preços. Desde mais ou menos junho e julho, os long-term holders estão vendendo. Acho que foi mais ou menos de cabeça assim, uns 800 mil bitcoins vendidos entre junho e agora os long-term holders eles têm cerca de 15 milhões de bitcoins. Então, grande parte do supply está com os long-term holders. Mas eles quase 1 milhão já de bitcoins foram vendidos nos últimos meses, né? O que é um indicador de topo de ciclo, em certo sentido, né? A gente teve esse indicador que eu falei do Google, né? Batendo um topo. Então, a gente já teve um topo de interesse ali que aconteceu com eles. Esse ciclo foi um ciclo institucional, sim, inegavelmente institucional, e nós estamos tendo uma super desaceleração também, acho que a gente já está no 3º ou 4º dia, né, de outflow dos ETFs também, então, sem entrada institucional, muito difícil o preço se manter, e aí a gente tem agora, considerando o tempo do ciclo do halving, né,
chegou no final. Então, nós temos... A discussão do momento é se o ciclo vai se manter ou se quebrar. E existem pontos para os dois lados relevantes, assim, né? E eu não tenho uma posição, mas, para mim, nenhum indicador, pelo menos on-chain, tem mostrado nada de bom. Então, não é um momento em que eu, particularmente, me sinto super bullish. Igual eu falei também, foi também esse ciclo nesses últimos meses que eu realizei, né? Mas, igual eu falei, assim, tem também uma perspectiva temporal, né? Eu esperei quase 10 anos para realmente fazer uma liquidação relevante. Mas existe a discussão do Fed, né? E é isso que acho que o Victor também, se você achou, ele deve ter falado, que é a frase mais comum dele ultimamente. Para quem não sabe também, né? Eu participo de uma casa de research com o Victor, né? Por isso eu conheço as frases dele. A gente tem às terças-feiras uma reunião que dura quase 4 horas, então a gente se ouve bastante. E aí a frase dele é: nunca existiu bear market em expansão monetária, né? Quando a gente pega o ciclo do halving, ele coincide ou foi causado, não pelo halving, mas pela expansão monetária, né? E aí a gente vai descobrir se existia expansão monetária com queda, a gente vai falar, nossa, realmente é o ciclo. Mas se o ciclo for quebrado por um ciclo de expansão monetária, a gente vai falar assim, não talvez nunca foi o halving, sempre foi aumento de liquidez no mundo que fez com que o Bitcoin se valorizasse, né? Então, é um momento que eu recomendaria cautela, assim. E eu, particularmente, tá como analista, existem momentos em que tá muito claro para mim o que vai acontecer. Inclusive, momentos em que na nossa research a gente faz apostas, né? Às vezes, os analistas estão em conflito sobre o que vai acontecer e é o momento em que eu falo, então tá, skin the game, vamos apostar para ver quem que tava ali com... Quem analisou certo, né, no final da conta. Só para marcar quem fez a análise certa. E aí, existem alguns momentos para mim que, assim, estou plenamente confiante de que isso vai acontecer. Eu lembro que eu fiz nesse ciclo, no começo do ciclo, ali quando o Bitcoin tava, acho que $23 mil, né? Que eu fiz um vídeo falando assim, esse é o melhor momento para comprar Bitcoin. Estava plenamente confiante. Esse momento não é esse momento definitivamente, agora. E eu acho que é um momento de cautela definitivamente, assim, né? Mas claro que por conta das questões do Fed, não tenho certeza. E eu acho que as pessoas também deveriam se sentir confortáveis com não saberem o que vai acontecer, né? Que essa é uma coisa um pouco ruim, assim, que eu sempre acho curioso como todo mundo tem certeza absoluta do que vai acontecer. E às vezes eu posso falar assim, ó, esses são os indicadores. Eu não tô falando que vai subir ou que vai descer. E aí as pessoas vêm, com certeza absoluta, é isso que vai acontecer. E você fica assim, de onde que sai essa certeza, gente? Né? Vocês têm algum espírito contando pra vocês, alguma coisa? Porque é uma certeza, assim, os dados são tudo conflitantes, tem dinheiro saindo, tem guerra acontecendo, e as pessoas assim, eu sei que você ficou, caraca. Muito bom, parabéns. E, tipo assim, a gente for pegar os outros ciclos, os ciclos do Bitcoin, né, cara, é muito recente, né, cara? É muito recente. É algo muito recente. Então, eu mesmo falava, nos outros ciclos, falava assim, a cada halving que passa, o Bitcoin vai se valorizar mais, não sei o quê. Cara, beleza, é bonito de falar, enfim, mas hoje em dia, principalmente nesse último ciclo, cara, tem se mostrado que, cara, acontecimentos macroeconômicos, acontecimentos geopolíticos estão influenciando cada vez mais esse ativo. Sim. Porque ele está sendo adotado por governos, instituições financeiras, empresas, enfim. Então, faz sentido a gente ter um impacto desse quando o Trump fala alguma coisa, quando o Fed anuncia corte de juros. Então, acho que faz total sentido. E aí você falando sobre essa questão da expansão monetária que o Victor falou, eu estava num evento lá do Crypto Day, e aí o Diego Velasquez estava lá, ele falou um negócio que eu achei interessante, assim, que ele disse que ele é analista de dados, Gráfico. Né, de gráfico, e aí ele diz assim, geralmente as pessoas acham que o fim de ciclo de alta ele falou assim, o fim do ciclo de alta as pessoas estão fim de ciclo de alta as pessoas estão em extrema FOMO. Extremo FOMO. Sim, elas querem e acham que vão continuar assim. E negação. Se você faz um post contra, tu é xingado. Exato. E aí, tipo assim, é muito psicologia também da parada, tá ligado? Tipo,
A gente tem as questões das análises de dados, análises de on-chain, mas só que também essa parte psicológica da parada... Não, é muito. Cara, é muito pegado, porque, pô, por exemplo, hoje é início de novembro. A gente pega o Bitcoin hoje, cara, tá numa queda legal. Pro cara apertar o gatilho e comprar hoje, eu acho que ele se sente mais confortável quando tá 120. Sempre, se Tá sente, ligado? sempre. Ser humano é assim. E até na análise on-chain, assim, eu percebo isso, né? Eu aposto, se eu abrir o Twitter agora, vai aparecer gente falando assim, o MVRV, que é um indicador on-chain, está longe do topo. Como é que acabou? E aí não entende que a análise on-chain, ela é dinâmica. Uhum. E você não pode usar a mesma métrica de 2014 e a subida de 2014, a subida de ciclos, de momentos muito diferentes do mercado para agora e achar... E aí tu vê assim, tá, então vamos lá. O que precisaria pro Bitcoin chegar nesse lugar que tu tá falando, né? Que ele deveria chegar, é por isso que não tem topo. É tipo 600 mil por Bitcoin. Eu falo assim... 600 mil dólares, né, no caso. Uhum. Fala assim, amigo... Não vai, entendeu? Não, quando tu fala assim, então vamos fazer a contratese, né? Então, quanto que precisaria ter para apontar topo? Aí chega lá, 3 milhões de dólares. Você fala, entendeu? Tipo, não é assim que faz. Exato. E se você mostra isso, o pessoal fica chateadíssimo com você. Você é a mão de alface a favor do Fiat dos governos, assim. E você só tá falando assim, olha, eu tô mostrando pra você o que o indicador tá falando. Tu faz o que tu quiser. Mas as pessoas ficam chateadas se você fala contra o preço. Não é contra fundamento, gente. É contra o preço. Fazer o quê? É as dinâmicas que estão ali, né? Uhum. E também tem um ponto de que, assim, eu até mostrei um indicador, publiquei no Twitter, que era mostrando, faz uns 3 dias, que tava tendo 1,5 bilhões de dólares de realização de lucro e 300 mil de realização de prejuízo, né? No mesmo dia ali, então, investidores no prejuízo e investidores no lucro. E aí um cara comentou assim, só está realizando lucro os manipuladores de mercado. E sempre que o preço cai, aparecem as pessoas falando que é culpa dos manipuladores de mercado. E aí você vê, assim, né, que é sempre culpa de alguém. Uhum. Nunca é sua que fez uma decisão errada. Nunca. Exato. Ninguém tem culpa do que fez. Cara, é porque o cara... Eu até falo isso pro pessoal os amigos meus que chegam pra... no momento de comprar Bitcoin, cara, eu nunca indico, cara. Eu não tô nessa posição, tá ligado? Mas uma parada que eu falo é assim, cara, ó, no momento que tu vai comprar, tem algum outro cara do outro lado vendendo. Pô. Em algum momento, um tá certo, outro tá errado, vamos dizer. Então, cara, tipo, esse cara aí, por exemplo, ele estava errado ali, vamos dizer. Sim. E aí ele bota a culpa em alguém. Entendeu? E aí, assim, falando de narrativa, a gente vem de... Por exemplo, para essa narrativa desse ano, a gente vem bastante... Ouviu dizer bastante de IA, não sei o quê... Tokens de IA até tiveram uma subida sinistra lá, Virtuals. Teve aquela outra da... A16, não sei o que lá. Sim, que era um meme com aí fundo. os caras subindo, enfim. Não aconteceu tanto esse ciclo. Esse ciclo acho que foi mais ditado, assim, pelos institucionais, É que, assim, esse ciclo já estamos há 4 anos, quase, né? Lá no começo teve 2 booms de memes, por exemplo, né? Bem grande. A gente teve os booms de asa, que já passou tanto tempo que a gente já nem lembra, né? O que aconteceu. E no Bitcoin, especificamente, foi o ciclo dos institucionais, né? A gente teve o ciclo da Solana, depois teve o ciclo agora, um pouquinho recente, do Ether, né? Da entrada, inclusive, das Treasuries de Ether. Eu, particularmente, hoje, sou muito desanimada das alts por o único motivo que é ter quebrado muita cara. Então, eu lembro que quando eu entrei no mercado, cara, meu sonho era redes sociais centralizadas. E aí, naquela época, tinha um projeto chamado Steam. Que aí ele tinha vários, né? Ele tinha um que era exatamente igual ao Instagram. Tinha um que era exatamente igual ao Twitter. E eu adorava. E aí, os likes, né? Tipo, a hora que tu fazia um like, a pessoa ganhava, tipo, uns tokens, né? E a interface, maravilhosa. Funcionava super bem. Eles tinham um sistema hierárquico de chaves que eu achava genial. Que tu tinha a chave de post, a chave da wallet e a chave da conta, né? Então, tipo, se você podia passar...
sei lá, tem uma empresa e aí tu quer passar pra alguém postar, tu tinha a chave privada de post. Eu achava lindíssima, assim, o sistema hierárquico de chave privada. Tinha stake já naquela época, e você podia delegar pra uma conta que era mais postadora que você, pra ela votar nos posts que ela gostava, que aquilo gerava stake. Era um ecossistema lindo, super funcional, interface boa, fácil de... Era igualzinha a interface do Instagram. Tudo perfeito. Morreu. Ninguém usa. Morreu. Tinha uma comunidade lá dos gatos pingados que a gente usava e tal. Morreu. E aí apareceu outro. E aí apareceu outro. Eu lembro quando apareceu o último, que foi aquele Friends, eu acho que chamava. Uma coisa assim. Eu falei, nem vou testar. Se der certo, aí eu abro mais uma carteira. Porque vou esperar. A hora que tiver uns milhões de usuários testando, eu entro. Não preciso entrar agora. Porque o tanto de redes descentralizadas que eu tentei entrar, li white paper. Eu li white paper de tudo. De tudo. Li white paper, entrava nas comunidades. E assim, infelizmente, nesse momento, fundamento em altcoin serve pra nada. Serve pra nada e bomba o que conseguir uma comunidade fofa. Então, o penguzinho ali, né? Tipo, a gente tem, cara, os caras dos maiores fundos do mundo, a Bitwise. Super institucional com a foto de um pinguinzinho ali. E aí, tem gente que tenta descobrir um fundamento. Ah, porque os caras compraram o direito autoral da Disney. Render, tinha uns caras que desenvolveram, tipo, uma linguagem de programação e não entregaram nada. Tô esperando até agora a renderização do meu vídeo acontecer por eles. Então, assim, são protocolos que respondem uma dor do mercado, tem entes super capacitados por trás, tem um motivo de existir, tem dinheiro e não acontece nada. Nada, né? Então, as únicas coisas que realmente fluíram nesse ciclo são as DEX, né? E que é isso, a aplicação financeira no mercado e mostrando que talvez não vai muito longe disso por enquanto ainda, né? Então, a gente tem, que é um case muito legal, né? Que é realmente a gente fazer as nossas negociações descentralizadas. Mas hoje em dia, assim, é meio que, eu espero, tá todo mundo... as pessoas querem entrar no primeiro dia. Não, eu assim, Sim. Deixa todo mundo falando, estarem usando... Ninguém ter sido hackeado. E aí, depois vocês me chamam. Até porque, cara, muita moeda sendo criada, cara. É muita coisa. Cara. 24 milhões, a última vez que eu vi. Olha isso. Caraca, cara. Tipo... Disso aí, quantos por cento dá certo, cara? Acho ligado? que a gente tá em... Mas essa métrica, ela também é real no mundo das startups, né? Assim, 1% de startup devem dar certo. 1% quando a gente vê o SP500, né? Grande parte das empresas que existiam no SP500 há 30 anos atrás, deram errado. A maior parte dos projetos que a gente faz na nossa vida dá errado. Isso é a realidade da vida, não tem problema. Mas aí você resolver arriscar loucamente em algo cuja probabilidade está contra você, eu sempre tento pensar assim. Eu penso, eu não sou tão esperta. Vou tentar ir a favor da probabilidade que me ajuda um pouquinho. Porque se depender só de mim, não sei se eu sou tão esperta assim. O que a gente pensa no mercado é todo mundo, né? Você tem que considerar que você é a pessoa mais esperta do mercado. Pra você falar assim, achei a altcoin que ninguém está vendo e que tal. Eu não acredito que eu tenho essa capacidade, então eu vou a favor da probabilidade. Nem eu. E, tipo assim, com o avanço da inteligência artificial, você tem usado ela para questão de analisar chain, vocês usam? A gente tem desenvolvido na Fractal um protocolo, mas ele é menos pra gente e mais pras pessoas. Porque as pessoas não conhecem, né? Então, a gente está desenvolvendo mais uma em que você possa perguntar para ela assim, me fala qual é o estado do mercado considerando tal. E aí, ela te dá um overview, assim. A gente tem explorado muito mais esse lado educacional do que pra gente mesmo, assim. E no final do dia, ainda na análise on-chain, às vezes, a questão, assim, do buy the dip, que é muito simples, mas difícil de fazer, né? Comprar queda. Simples. No dia que cai, tu compra. No dia que sobe, tu vende. O conceito é muito simples, mas é muito difícil, né? Então, eu acho que a gente tá muito nesse momento de explorar a inteligência artificial para tentar ajudar o onboarding do que pra, tipo, rodar hipermodelos pra tentar... Porque daí a gente roda hipermodelo, o modelo fala, compra. Aí tá caindo, tu não quer. Né? E aí tu chega no... E uma coisa que a gente acha que talvez vai acontecer no futuro, que a gente espera que sim, é que daí a própria IA possa fazer a transação, né? Aí talvez o jogo mude. Tipo, os agentes de IA, né? Tem essa... mas nesse sentido mesmo, assim, tu roda o modelo, fala, vai comprar ou vai vender? Vai comprar, tá? E ele mesmo faz a ordem, porque se depender de você, às vezes tá lá, gritou na sua cara.
caiu 50%. Compra, tu fala, não, agora o Bitcoin morreu de verdade. Porque a IA Essa não vai vez ter morreu. sentimento, Não né? vai ter Você sentimento. tem esse sentimento. Então, Pode daí, crer. essa talvez vai ser uma aplicação que é a hora que tu não consegue pelo sentimento, ela apertar Ela o vai lá e botãozinho faz. por você. Show de bola. Cara, Rafa, o tempo passou rápido aqui e a conversa é muito boa. A gente chegando nos finalmente. Eu queria primeiro que você falasse um pouco do seu canal Disruptivas, o que tem de novo para vir aí na frente, aí pela frente, o que você pode dar pra gente de spoiler aí. Boa. Eu tenho trabalhado tanto que meu canal, infelizmente, tá um pouquinho assim. Os vídeos não estão tão à frente. Eu tenho publicado muita coisa no Twitter, que acaba sendo. Eu sempre fui da escrita, na verdade, né? E aí teve um momento em que eu falei, cara, os vídeos são muito mais bombásticos, né? O tempo que eu demoro escrevendo um artigo e que as pessoas leem o vídeo é muito melhor. E aí eu fui pros vídeos muito intensamente, deu super certo. Mas os vídeos consomem. Uma análise consome recurso intelectual. Um vídeo consome recurso emocional também, né? Não é todo dia que tu, Não que é tu tá todo bem dia assim que fazer um vídeo. seu cabelo tá bonito pra você fazer o vídeo, assim. Essa é uma dificuldade. Assim, meu Deus do céu, olha essa cara. Como é que eu vou aparecer pra... Aí o vídeo tem 100 mil views, sabe? 100 mil pessoas vendo. Tô doente, você tá mal. Mas aí a escrita acaba tirando, assim, um pouco esse peso, né? E aí tu realmente foca no que você quer falar e não em estar apresentável. Então, eu ainda tenho esse dilema um pouco, assim, pra ver. Mas eu tenho querido, assim, fazer alguns canais. Esse é um canal, inclusive, que a gente vai fazer junto com a Clever, né? Mostrando a questão da entropia ali, das chaves. Que eu acho que eu tenho querido explorar coisas mais fundamentalistas, cada vez mais, assim. E mostrar conceitos muito simples, porque eu acho que no mundo... A institucionalização faz parte, né? Mas eu acho que muitas pessoas pularam completamente, assim, a questão de entender as propriedades do Bitcoin. E é uma coisa que eu gosto de trazer cada vez mais, assim, pro pessoal relembrar. Por que existe? Por que a gente tá aqui? Por que a gente chegou até aqui, né? Pra gente não se perder completamente do nosso caminho. Mas, pra quem quiser, né? Daí eu tenho no YouTube, então, Disruptivas Rafaela Romana. No Twitter também, que é Raid Disruptivas. No Twitter é onde eu sou mais realmente ativa. De todos, tem no Instagram também, que é Disruptivas. O Instagram você também tem postado bastante vídeo, assim. Muito menos do que antes também, infelizmente, mas tem lá sempre vídeos também, né? E acho que eu posso garantir para todo mundo, assim, que o conteúdo sempre é realmente o que eu acredito e o que eu estou fazendo, né? Eu não tenho abordagem do que assim, e faz parte cada um de novo, né? A questão do vidro de teto, né? Mas não é um conteúdo focado em despertar fome e food em ninguém. Eu odeio vídeos que me despertem fome e food. Pô. Tinha uma época que eu tava assim, não, agora eu vou bombar o meu canal. E aí eu fui estudar realmente. Eu ficava tão ansiosa vendo o vídeo do pessoal, ficava, meu Deus do céu, agora eu preciso comprar meu Lamborghini. Eu preciso dar win nisso aí. E aí, assim, eu odiava esse sentimento. Então, uma coisa que eu garanto é que os conteúdos são realmente focados em dados e eu tento ser uma pessoa humana antes de tudo. Então, se você gosta de humanos, acho que pode ser Humanos e Cripto pode ser um bom canal, né, para se seguir. Ele realmente traga os dados que eu tô olhando, o que eu tô fazendo, o que é o meu ponto de vista ali daquela situação. Então, pelo menos eu garanto que não vai ter food FOMO no canal, assim. Acho que esse é o meu principal objetivo, assim, que as pessoas se sintam confortáveis com esse ambiente, né? E sem... Porque isso realmente é um caminho de longo prazo. E no longo prazo, assim, qualquer pessoa que já correu sabe qual é a primeira regra da corrida. Se tu sair correndo igual maluco, tu não chega no final. Então, tem que ir no seu pace ali, vivendo a sua trajetória, que o Bitcoin ajuda muito, né? No resto. Pô, e ter canais como o seu ajuda bastante nesse mundo, porque, cara, porrada de canal que a gente já tem falando que qual a próxima gema que vai acontecer, não sei o quê. Cara, já tem um montão, cara. E mais um canal que fala as bases ali, tipo, é mais pé no chão, cara, tem poucos. E você é um desses canais, é muito bom. E pra gente fechar, Rafa, a gente faz um top 3 aqui. E aí, cara, hoje foi até difícil escolher um top 3 com essa conversa. Eu pensei em top 3 análises, top 3 dados on-chain. Mas você falando de antropologia, essas questões, eu pensei em top 3 leituras, top 3 livros que você indica para as pessoas que estão querendo se interessar um pouco mais nessa área sociológica também. Eu acho interessante sobre
a história da sociedade, do dinheiro, essas questões assim. Legal. Meu livro favorito no mundo e que é indicado para todo mundo é Revolta de Atlas. Né? Revolta de Atlas não é muito conhecido no Brasil, mas é considerado o segundo livro mais lido nos Estados Unidos depois da Bíblia. Caramba. Mas é um livro de 2.000 páginas, então você precisa estar aberto. É de uma autora chamada Arendt, que basicamente fugiu do comunismo e foi para os Estados Unidos. E aí ela escreve um gênero chamado ficção de realidade. É tudo ficção, mas parece que você está vivendo aquilo nesse momento, inclusive. Se não fosse falando de trens, né, que era uma coisa um pouco mais específica da época, é realmente o que a gente está vivendo agora. É um livro, sim, muito, muito, muito incrível. Mudou completamente minha vida, destruiu metade das minhas relações, porque ela tem a filosofia do objetivismo, né? E eu me tornei muito objetiva. Assim, na sequência que eu li o livro, eu não conseguia, assim, tolerar papinho muito furado e muita coisinha assim. Então, foi um livro que foi um marco na minha vida, assim, realmente. E foi pra bem. Depois eu percebi, até depois voltando a conversar com algumas dessas relações que foram realmente destruídas naquela época, eu ficava, caramba, que enrolação, que vai me levar pra lugar nenhum, sabe? Assim, um negócio que... Acho que todo mundo tem, né? Algumas relações que ficam... E você fala assim, por que eu tô nessa coisa Fica em loop aqui? ali, Loop né? infinito. E aí você fala, não, realmente não. Então, Arendt... E é um livro de uma sociedade distópica, em que você tem alguns empreendedores tentando fazer as coisas e que não conseguem. E aí tem várias frases clássicas, né, dela que todo mundo já deve ter lido, né? Ouvido por aí na internet, que é: se um dia aqueles que produzem precisam pedir permissão para aqueles que não produzem para fazer alguma coisa, a sociedade está destinada ao fracasso. Ou você pode negar a realidade, mas você nunca pode negar as consequências de negar a realidade. Então, tem várias dessas frases, assim, que são incríveis. A Arendt, acho que é minha primeira indicação. Aí, um livro bem curtinho para contrabalancear é o Almanaque de Naval Ravikant, que são os twitters do próprio Naval Ravikant. Então, é um livro bem curtinho, é um livro de twitters, mas cuja a sabedoria é incrível, né? Então, ele tem essa questão dos axiomas, né? Que são truques mentais para você solucionar problemas que você não sabe qual é a solução. Então, vários desses joguinhos, assim, se tu tá na dúvida, a resposta é não. Se você não sabe o que você fazer, provavelmente escolher o que é pior para você no curto prazo é melhor para você no longo prazo. Então, ele tem vários desses aprendizadozinhos, assim, que são incríveis. Eu vira e mexe, tô pensando na Naval Ravikant. Tem uma frase que sempre me volta na mente depois que eu, enfim, me tornei mais autônoma, né? Que é: um pouco de liberdade pode te deixar inempregável, né? E a sua... Então, tem várias dessas frasezinhas, assim, que eu gosto muito. E um segundo, só para ser disruptivo, é Jurassic Park. As pessoas não sabem, mas Jurassic Park, o filme, né? Ele é baseado em um livro que foi escrito por um matemático que fala sobre teoria do caos e como os sistemas... Nossa, não sabia disso, cara. E como os sistemas e a vida humana, principalmente, sempre busca formas de fazer as coisas acontecerem. Que eu acho que é um pouco sobre o Bitcoin, né? Que, assim, tu nunca vai conseguir algo que vai fazer com que o sistema seja destruído. Porque a vida e as pessoas lascadas, e a vida sempre dá um jeito, né? Então, Jurassic Park é um filme sobre o mundo tender a não ser controlável, né? Então, os humanos tentam criar o zoológico ali que deixa delimitado, mas a vida sai, a vida dá um jeito de fugir. E é um livro muito legal. É um livro, assim, bem fácil de ler, mas realmente fala sobre os sistemas caóticos e as coisas acontecerem de formas inesperadas. É um livro muito legal. E que todo mundo só assiste filme, mas que deveria ler o livro também. Então, Arendt, Naval Ravikant e Jurassic Park. Show de bola. São as minhas indicações. Rafa, muito obrigado por participar aqui. Olha para essa câmera aqui e fala suas redes sociais, como o pessoal consegue te achar, entrar em contato com você, caso queira. Rafaela Romano, então, ou Disruptivas, na maior parte das redes. Twitter é HI_Disruptivas. No Instagram é só Disruptivas e no YouTube Rafaela Romano. Tomem cuidado com os fakes, por favor. Tem vários em todas as redes sociais. Mas em qualquer um desses canais vocês me encontram, mas principalmente no Twitter, é onde que eu publico todos os dias alguma coisa sobre cripto, alguma reflexão sobre Jurassic Park. É isso aí. Passou mais um episódio. Passou rápido esse episódio, galera. Episódio gostoso demais. Muito obrigado por você assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, dá o like, ativa o sininho aí. Não esquece do QR Code da Clever que está aparecendo em algum lugar dessa tela. Muito obrigado.
por participar. Tamo junto e até a próxima.